Saudações docente, eu sou a Mercedes Vale Dias, estudante de Contabilidade e Auditoria no ISCTEM, primeiro ano, turma A, e hoje eu estarei aqui a falar sobre a norma contabilística 18. Norma esta que trata da imparidade de ativos. Este trabalho, ele possui a seguinte estrutura. Primeiramente, temos aqui o objetivo, a parte em que eu vou dar uma visão geral sobre a norma 18, sobre a imparidade de ativos, dizer o que é, dizer qual é o seu principal objetivo. E depois, no tópico, no ponto 2, eu irei dar uma definição dos ativos. Irei definir os ativos em geral para uma melhor compreensão. E no terceiro ponto, teremos a definição dos ativos em paridade, que este é o foco principal. Este é o foco principal do trabalho. Em quarto lugar, teremos o teste de imparidade de ativos. Irei falar sobre o teste de imparidade em ativos. Em quinto lugar, eu irei explicar como é possível nós identificarmos um ativo em imparidade. E, por último, terei um exercício ou exemplo prático para uma melhor percepção. Primeiramente, um ativo é aquilo que representa um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados, do qual se espera que benefícios econômicos futuros sejam gerados. Os ativos, eles podem ser classificados como ativos correntes e como ativos não correntes. Ativos correntes são os recursos que se transformam em dinheiro em até um ano. Por exemplo, o caixa, temos como exemplo o caixa, estoques e também as contas a receber. Enquanto que os ativos não correntes, eles são os recursos, contrariamente dos ativos correntes, eles são os recursos que não se transformam em dinheiro em até um ano, como por exemplo imóveis e também máquinas. Eles são não correntes, pois eles levam mais de um ano para que eles se transformem em dinheiro. Esta norma, ela tem como o principal objetivo de estabelecer aquilo que são os procedimentos que uma entidade aplica para assegurar que os ativos eles estejam registrados por uma quantia não superior à sua quantia recuperável. Um ativo ele está registrado por uma quantia superior à sua quantia recuperável quando a sua quantia registrada ela excede a quantia a ser recuperada através do uso ou da venda do ativo. Vamos agora definir a imparidade de ativo. A imparidade do ativo, ela ocorre quando o seu valor contabilístico, ou o valor registrado no balanço patrimonial, ele é superior ao valor recuperado, ou seja, ao valor que a empresa obtém pela venda ou pelo uso do ativo. Diz que um ativo está em paridade quando o seu valor contabilístico, o valor registrado no balanço patrimonial, ele é superior, ele não bate com aquilo que é o seu valor recuperável. Aí dizemos que um ativo ele está em paridade. Temos aqui os testes de imparidade em ativos. Temos aqui 3 etapas de teste de imparidade em ativos. A primeira etapa é a etapa da identificação de sinais de imparidade. Aqui nesta etapa, a empresa ela deve avaliar se existem indicações de que o valor contábil do ativo ele pode ser superior ao seu valor recuperável. É necessário que haja essa avaliação para ver se tem indicadores ou não de que esse valor mesmo ele esse pode ser superior ao seu valor recuperável. Após essa identificação, é necessário que calculemos que haja o cálculo do valor recuperável.
pois o valor recuperável ele é o maior entre o valor justo líquido de despesas de venda e o valor em uso. O valor justo ele é o preço em que a empresa poderia obter para a venda do ativo no mercado, enquanto o valor em uso ele é o valor presente dos fluxos de caixa futuros que a empresa espera gerar com o uso do ativo. Mais à frente com o exemplo, acho que será mais fácil entender essa parte do como é que se faz o cálculo do valor recuperável. O terceiro passo do teste de imparidade é que é necessário que haja o reconhecimento da imparidade. Aqui, se o valor contábil do ativo ele for superior àquilo que é o seu valor recuperável, ou seja, se a situação que eu disse que com o ativo está em paridade quando o seu valor contábil do ativo for superior ao valor recuperável, aqui a diferença ela deve ser reconhecida como uma perda por imparidade. Na demonstração, isso será demonstrado ou será registrado na demonstração de resultados do exercício. Essa diferença ela deve ser reconhecida como uma perda por imparidade e deve ser anotada lá na demonstração do resultado do exercício. E essa perda, ela reduz o valor do ativo lá no balanço patrimonial. Por último, antes do exercício, nós temos aqui os passos de como identificar um ativo em paridade. Existem vários sinais e diversos sinais que podem nos indicar a necessidade de realização de testes de imparidade. Para identificar estes ativos em imparidade, temos aqui seis sinais, digamos assim. O primeiro sinal seria a queda significativa no valor justo de mercado do ativo. Caso haja uma queda significativa no valor justo do mercado do ativo, isso é um sinal que pode indicar a necessidade de uma realização do teste de imparidade. O segundo é a mudança nas condições econômicas que afetam o uso ou a venda do ativo. Os danos, a obsolescência ou deteriorização do ativo também é um sinal que pode indicar o fato de haver necessidade de realização do teste de imparidade. Também os planos de venda ou a desativação do ativo. Em quinto lugar, ou quinto sinal, temos a alteração nas taxas de juro que afetam aquilo que é o valor em uso e também as perdas operacionais ou resultados negativos em uma unidade de negócio. Temos aqui, por final, um exemplo prático. Aqui a organização não está lá muito boa, mas eu vou tentar explicar. Como dados, nós temos aqui o valor contabilístico que é de 2.800 meticais. O valor da aquisição é de 4 milhões de meticais. O da venda é de 50 mil meticais. O CV o custo de venda é de 50 mil meticais. O valor do mercado que é conhecido também como GV, ele é de 800 mil meticais. E o valor em uso é de 300 mil meticais. Como eu havia explicado aqui nos testes de imparidade, aqui no cálculo do valor, tem o valor recuperável, o valor justo, tem o valor em uso. São esses dados aqui, são essas coisas que nós usamos lá para calcular o valor recuperável. Como temos aqui à frente o valor contabilístico, o valor da aquisição, temos o valor do mercado e o valor de uso, que eu já havia mencionado aqui atrás. Se forem a prestar mais atenção, irão perceber que anteriormente eu falei que iriam perceber melhor aqui à frente quando eu fosse a resolver o exemplo prático. Ok. Temos aqui a seguinte fórmula, que é a fórmula do valor do mercado, que é o JV menos o CV, que aqui o valor do mercado é de 800 mil.
E o CV, que é aqui o custo de venda, é de 50 mil meticais. Então, aqui, iremos fazer a subtração entre o valor do mercado, que são 800 mil meticais, menos o custo de venda. E isto vai dar os 750 mil meticais. A seguir, a fórmula, primeiro temos de calcular o valor, temos de calcular esta coisa aqui, que é o valor real, se não me engano, que é para depois usarmos esse valor para calcular a imparidade. Então, antes de calcular a imparidade, nós devemos calcular o valor real. A imparidade, ela é igual ao valor contabilístico menos o valor real. O valor contabilístico, desculpa, eu havia dito que o valor contabilístico era de 2.800, mas o valor contabilístico é de 2.800.000. Aqui, o valor contabilístico é de 2.800.000, que vai subtrair pelo o valor que nós calculamos antes, que é esses 750 mil meticais. Será 2.800.000 meticais menos 700 mil meticais. E a nossa imparidade aqui será de 2.050.000 meticais. Não sei se foi possível compreender bem, mas posso aqui até vir a explicar de novo e de voltar a ler essa parte do cálculo do valor recuperável e explicar aqui a resolução. Talvez, se eu volte a ler, possa ser mais fácil a percepção. Aqui, o cálculo do valor recuperável. Aqui, o valor recuperável, ele é o maior entre o valor justo líquido, despesas de venda, e o valor em uso. Logo, aqui, o valor justo, ele é o preço que a empresa poderia obter pela venda do ativo do mercado. É aquele valor justo que o ativo tem por direito na venda no mercado. Enquanto que o valor em uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros que a empresa espera gerar com o uso daquele ativo. E aqui embaixo, onde eu falei do reconhecimento da imparidade, se o valor contábil for superior ao valor recuperável, a diferença deve ser reconhecida como uma perda de imparidade. Aqui estamos a calcular a diferença. Quando calculamos aqui o valor do mercado, aqui era a diferença que é desses 750 mil meticais. Calculamos essa diferença. Aqui no valor de mercado tínhamos 800 mil e no custo de venda tínhamos 50 mil meticais. Subtraímos isso e obtemos essa diferença que é de 750 mil. Pegamos essa diferença depois e viemos aqui embaixo, usamos na forma de imparidade, junto com o valor contabilístico de 2.800.000, subtraímos e obtemos o valor da imparidade. Subtraímos o 2.800.000 por 750, que é aquele valor que calculamos anteriormente, e deu-nos 2.050.000 meticais. Não sei se foi possível entender, mas acho que fui bem clara até agora. Obrigado pela compreensão e pelo tempo que foi me permitido. Espero que eu tenha explicado bem e que tenha permitido uma boa compreensão desta parte. Muito obrigado e até o próximo vídeo.